Hoje o nosso irmão Leandro está ali na tocha. Amém, irmão? Vem cá, Leandro. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Quero agradecer os irmãos de casa. Amém? Louvar a Deus, nossos irmãos estão acompanhando de casa. Fica esperto. Fala para o seu irmão do seu lado assim, irmão. Fica esperto, porque Deus tem uma bênção para você hoje. Fala para ele aí, fala aí. Fica esperto, que Deus tem uma bênção para você também. Amém? Então, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra vai ser bênção para a tua vida. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Se coloque de pé. Vamos falar com Deus antes de iniciar a palavra. Quem precisa de uma resposta de Deus aqui? Amém? Eu creio que todos nós precisamos de uma resposta, de um milagre. Muita gente aqui já ora e Deus responde. Amém? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Muitas das vezes nós julgamos, olhamos com nossos olhos naturais, mas Deus, ele sabe a situação que você vive. Deus, ele sabe o deserto que você está passando. E pode ter certeza que essa noite você vai ter uma resposta. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu estou aqui na tua presença. Sem o Senhor eu não sou nada. Não consigo fazer nada. Eu preciso, Senhor Deus, transbordar da tua presença. E como o Senhor sabe, conhece meu coração, Pai. Pai, eu tenho te buscado, Senhor Deus, todos os dias. Pedindo, Senhor Deus, direção, palavra. E eu sei que o Senhor tem acendido, Senhor Deus, no meu coração esta palavra. E eu sei que o Senhor vai falar com essa mulher, com este homem. Essa pessoa, ela vai sair daqui hoje, Senhor Deus, transbordando da tua presença e com a resposta, Senhor Deus, que ela precisa. Levante as mãos e fala assim: meu Deus, fala comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. E suas palmas glorificam a Deus. Pode glorificar a Deus. Abre sua Bíblia em Romanos 8, 28, por gentileza. 8, 28. Romanos 8, 28. Nós vamos iniciar por aqui, mas eu vou estar lendo um outro texto. Romanos 8, 28. Amém? Se alguém não acompanhou, está aqui no telão. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus? Eu estava ali falando com Deus, e essa palavra estava ardendo no meu coração, sobre as coisas que acontecem em nossa vida. Muitas das vezes, passamos por situação difícil. É ou não é, igreja? Quem está no deserto? No deserto. Todos nós passamos luta, todos nós enfrentamos um deserto. A questão é como você passa pelo deserto. Deus, ele te tirou de uma situação difícil. Nós vamos entrar na Bíblia agora. Êxodo, Lucas, por favor, Êxodo capítulo 5. Deus, ele tirou o povo do Egito. O povo ficou escravo 430 anos. Escravo no Egito. Deus levantou Moisés para libertar o povo. E olha só o que Deus queria que o povo fizesse no deserto. Êxodo 5, 1. Versículo 1. Nós vamos acompanhar por aqui, que eu gosto de ler por aqui. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no... Uma festa no... Deus queria que o povo celebrasse, fazesse uma festa no deserto. Você tem feito festa? Seja sincero. A maioria das vezes, nós passamos reclamando, murmurando, questionando a Deus. Por que disso? Como nós lemos em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Vocês estão me compreendendo, igreja? Deus, ele quer que você faça uma festa. Mas como que eu vou fazer uma festa se eu estou passando por isso, no estreito? Deus te tirou de uma situação
Celebre. Amém, igreja? Celebre a Deus, faça festa. Mas como que eu vou fazer isso? Através da fé. Por quê? Lá em Hebreus 11 fala que a fé, ela chama a existência aquilo que não é, igreja. Existe. Você tem que andar com os olhos da fé. 2 Coríntios 5, 7 fala, andei por vista, andei pela fé e não por vista. Porque se andamos por vista, nós vamos fazer que nem este povo que Deus tirou do Egito. E no meio do deserto o povo começou a reclamar, a murmurar, a questionar. E Deus se alegrou com isso? Sim ou não? De jeito nenhum. A Bíblia fala que quem tinha acima de 20 anos, todos pereceram no deserto, por causa da murmuração. Então, o deserto, eu fiz um estudo aqui sobre o deserto. O tópico número 1 que eu coloquei aqui, o deserto é um lugar de escuta. Você tem escutado a voz de Deus no meio da dificuldade, no meio desse problema que você está passando? Estou passando por uma luta terrível, dificuldade. Você tem ouvido, você tem sido sensível à voz de Deus? Ou você tem ouvido que as pessoas têm falado para você, o seu amigo, sua amiga, você não vai conseguir? Você não vai vencer? Então o deserto é um lugar de escuta. Olha só que interessante. Por favor, Lucas, Números 1, versículo 1. Números. Deserto é um lugar de escuta. Números 1, 1. E falou mais ao Senhor, a Moisés na onde que ele estava, igreja? Deus falou com Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída da terra do Egito. Só até aqui. Deus, ele falou com Moisés no deserto, e Deus muitas das vezes tem usado uma circunstância. Deus, ele tem falado com você, e você tem passado desapercebido a voz de Deus. Hoje nós estamos iniciando uma campanha. Eu não sabia disso, pastor. E eu e minha esposa iniciamos uma campanha hoje. Também, sem saber disso. Posso falar? O pastor mandou falar que os panfletos chegam semana que vem. Eu e minha esposa, Deus tocou no coração da minha esposa para nós tirarmos o doce, pastor. 30 dias sem doce, porque nós estávamos abusando um pouco, né, de doce. Ainda mais agora, como os irmãos sabem, a gente trabalha na fazenda da Toca, ela tem muito doce, né? O irmão Ibro está aqui também, está de testemunha. Tem muito doce e a gente abusa. E Deus tocou no coração dela, falou, vamos fazer uma campanha? Vamos tirar o doce. 30 dias sem doce. Iniciamos hoje, pastor, essa campanha. Você tem feito propósito com Deus de busca? Às vezes você começa uma coisa e para no caminho, devido à circunstância no deserto. E muitas das vezes você coloca a culpa em todo mundo. Eu estou nisso por causa daquilo. Muitas das vezes o próprio Deus, ele leva você no deserto porque ele quer falar com você. O que você tem feito? Eu estava assistindo uma pregação esse dia do pastor Lucinho, um homem que eu admiro. E ele falou, deu um testemunho, pastor, que chegou uma irmã e falou, pastor, o diabo se levantou comigo, pastor. Aí o pastor falou, não, irmão, o diabo não se levantou contra você. Ele falou, como não, pastor? A luta que eu estou passando. Ele falou, o que você tem feito de relevante na obra de Deus, para o diabo se levantar contra você? Às vezes passamos por luta, por circunstância, do dia a dia, todos nós passamos por problema. O diabo só vai se levantar com você quando você fizer algo relevante para ele. E você acha que ele está feliz de você estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus? Não. Ele vai fazer de tudo para você quebrar a campanha, para você parar no meio do caminho. Então se esforce, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Amém, igreja? Então persevere no meio do deserto. Deus falou aqui com Moisés no deserto. Então o deserto é um lugar de escuta.
Deus está falando com você. Nós vamos lá agora, nós vamos mergulhar na Bíblia. Por favor, Lucas, Atos 8, 26. Nós vamos aprender com um homem que é pouco mencionado na Bíblia, sobre Filipe. Atos 8, 26. Esse Filipe aqui não era o apóstolo Filipe. Ele foi um dos diáconos. Quando a palavra de Deus começou a crescer lá em Atos, os apóstolos falaram, nós precisamos levantar pessoas para nos ajudar, né? Porque não é lícito eu deixar de pregar a palavra e servir a mesa. Vamos levantar homem cheio do Espírito Santo. E esse Filipe foi selecionado junto com Estevão. Olha só que interessante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está? Está ok, igreja? Fala assim, deserta. Quem que mandou? Foi o diabo que mandou? Quem foi? Foi o anjo. O anjo de Deus apareceu e a primeira palavra que o anjo falou, levanta-te. Por quê? Muitas das vezes da circunstância que estamos passando, a maioria das vezes a pessoa passa frustrada, né? Está lá. O que será de mim? Será que eu vou conseguir ver se a pessoa está prostrada diante do problema e Deus, o anjo de Deus falou para Filipe, levanta-te. Igreja, você precisa se levantar. Mulher, você precisa se levantar no seu lar. Homem, você precisa se levantar. Pare de ficar andando prostrado. Pare de ficar andando preocupado, ansioso. A Bíblia fala para a gente não andar assim, preocupado por coisa alguma. Olha só que interessante. Em Miqueias 2:10. Por favor, Lucas, Leonel, está aí agora. Miqueias 2:10. Olha só que Deus fala. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso. A Bíblia está mandando fazer o quê? Fala assim, levantar. Fala assim, eu preciso. Mais forte, fala assim, eu preciso me levantar em meio a essa dificuldade. Então, se levante, não aceite. Deus está falando para você, se levante. E olha só que interessante, o anjo falou, vai lá para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Interessante que esse Filipe aqui, no início do ministério dele, se nós acompanhar aqui no 8, no versículo 4, 8:4, Leonardo, se você quiser colocar aí, por gentileza, fala assim, mas os que andavam dispersos, iam por toda a palavra anunciando. O 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava o quê? Ele estava pregando, anunciando a Cristo. Olha só que interessante. O 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e os paralíticos e os coxos eram curados. Através desse homem, um diácono. Deus, ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Você tem anunciado Cristo? Muitas das vezes anunciamos Cristo, nem não precisa falar nada, né, pastor? Só o testemunho. Como andamos, como agimos, como falamos. Somente o testemunho, você é uma carta aberta. E muitas pessoas estão te observando. Muitas pessoas. Porque o primeiro deslize que você comete, olha lá, não é crente? Olha lá, fulano não vai na igreja? Né, pastor? Um deslize que você dá, a pessoa já joga na sua cara. Um deslize. Então, esse Filipe aqui, ele anunciava, ele estava no lugar onde tinha multidões, e Deus fazendo sinais e prodígio, e o anjo de Deus falou,
Agora vamos lá para o deserto, vamos lá para Gaza. E olha só que interessante, no versículo 27 do Atos 8, 27, tem umas versões que fala, e levantou-se e foi. Fala assim, levantou-se e foi. Você está disposto a se levantar e caminhar? Sim ou não? Fala assim, meu Deus, a partir de hoje, eu vou me levantar e vou seguir em frente, porque o meu alvo é Jesus. Amém? Se o seu alvo for Jesus, venha o que vier. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Muitas pessoas saem da igreja por pouca coisa. Muitas pessoas abandonam a Deus por pouca coisa. Hoje foi um irmão lá em casa, foi fazer uma limpeza no sofá, e eu estava conversando com ele, e nós, trocando testemunho, entre mim e ele, eu falei para ele, viu, se eu fosse olhar para o que eu passei dentro de igreja, observando pastores, não estou falando aqui da igreja quadrangular, não, de outro ministério que eu passei, eu não estaria mais na igreja, se eu estivesse olhando para o homem. Mas o meu alvo é Cristo. Amém? Por quê? Porque Ele é perfeito. Se você olhar para mim, se você começar a olhar para o seu vizinho, você vai começar... para quê? Você vai começar a ver defeito. Mas se os seus olhos estiverem em Cristo, você vai obedecer a voz. Aqui Felipe, ele se levantou. Tem uma tradução que fala que depressa ele se levantou. Depressa. E foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido para Jerusalém para a adoração. Quero chegar nesse ponto aqui. Tinha um homem muito importante da Etíope. Ele era um eunuco, ele era responsável, era superintendente, a Bíblia fala que é um homem muito importante. Eles tinham ido para Jerusalém para a adoração. Significa que era um crente. Uma pessoa ali que estava buscando a Deus. E Deus me deu uma revelação sobre essa palavra de manhã, que quando nós buscamos a Deus, realmente, Deus ele tem uma resposta para você. Amém? Deus tirou Felipe. Olha só que interessante. Deus tirou Felipe, ele estava em Samaria, falou, você vai descer lá em Gaza, você vai encontrar um homem, o etíope, e você vai ver o que ele está fazendo lá. E aqui é interessante que quando Felipe chegou, ele estava lendo uma escritura da Bíblia. E olha só que interessante. O 29. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta a este carro. Olha que interessante. Quem que falou para Felipe se aproximar desse homem? Quem? Fala assim, o Espírito. O Espírito. Você tem dado ouvido à voz de Deus? O Espírito Santo fala para você, não anda com essa pessoa. Não anda com ela, que ela vai te destruir. E você está lá. Batendo papo. Indo nas ideias dela. Na vez de você influenciar ela está te influenciando. Como eu falei, nós somos cartas abertas. E o Espírito Santo de Deus falou, vai, segue esse carro, vai atrás. E aqui eu posso imaginar que Felipe, ele deve ter corrido, porque a Bíblia fala que era carruagem, que estava transportando esse homem importante. Deus, Ele vai guiar você à pessoa certa. Amém, igreja? Deus, Ele quer te guiar. Mas seja sensível à voz de Deus. Você está passando por essa dificuldade. Deus está falando com você. Vai, faça. Deus fala, vai. Deus fala, não vai. Não faça. Tome cuidado. Abre o olho. E você está lá. Deus não fala comigo. Deus não fala. Deus, Ele fala de todas as maneiras com você. Amém? Deus, Ele fala de todas as maneiras.
Deus, se Ele quiser, Ele pode usar uma jumenta, um animal para falar com você, porque é bíblico isso. A Bíblia fala com um jumento, fala com um profeta teimoso. Deus, Ele usa todas as coisas. Deus ele usa as coisas desse mundo para mostrar a grandeza dele para você nessa vida, e você passa desapercebido. Deus tem me levantado, pastor, por esse tempo, em estudar um pouco mais a grandeza desse mundo. E eu falei, meu Deus, se for para fazer, eu quero glorificar o seu nome. Eu comecei a fazer uns vídeos da internet sobre o universo, a grandeza, eu fico imaginando a grandeza de Deus sobre tudo isso, porque é tudo perfeito, né? A terra está onde ela está, a lua está onde ela está, o sol está onde ela está. Porque segundo o cientista fala, se a terra estivesse um pouquinho mais próximo do sol, não existiria vida. E no meu coração eu comecei a colocar versículos da Bíblia, né? Versículos da Bíblia. E graças a Deus, pastor, tenho acompanhado lá, tenho alcançado milhares de pessoas. O último vídeo que eu postei, quase 40 mil pessoas viram. Não para a glória minha, mas para a glória de Deus. Amém? Dá um pouquinho, né, de falar o linguagem, né? Dá um pouquinho de treta na internet, né? Está misturando ciência com Deus. Mas Daniel fala que quando a ciência multiplicará nos últimos dias, a ciência vai multiplicar. E Deus está dando ferramenta para mim e para você anunciar Cristo. Amém, igreja? Então anuncia Cristo através das suas redes sociais, do seu WhatsApp, da sua vida, principalmente da sua vida. Deus está falando com você nesse deserto. Olha só o versículo 30. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lê? Uma pergunta interessante. Posso fazer, muitas das vezes você entende a palavra de Deus quando você lê? Poxa vida, eu não entendo nada. Não tem nenhuma revelação. Você pode falar isso consigo mesmo. Mas Deus, Ele quer abrir a sua visão. Amém, igreja? Deus, Ele quer abrir o seu entendimento. A Bíblia fala que Deus, Ele dá sabedoria àquele que pede. O que você tem pedido a Deus? Peça sabedoria que Deus, Ele dá e não lança em rosto. Pergunta que Felipe fez, entendes tu que você lê? Muitas das vezes pegamos a Bíblia, queremos ler e folhear, e meu Deus, fala comigo, meu Deus. Mas a Bíblia serve para você meditar. Amém? Salmos, primeiro fala, bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite. Muitas das vezes deixamos para pegar a palavra de Deus, quando eu estou cansado, né, sobrecarregado, tanto trabalho, vou ler, vou orar. E já está dormindo lendo a Bíblia. Você tem que mudar esse conceito. Deus tem mudado isso. Posso falar por mim, na vida da minha esposa, por essa semana. Falei, vamos mudar, vamos sentar na mesa. E nós vamos estudar pelo menos um capítulo. Um capítulo por dia. E Deus tem falado muito. E essa palavra que está sendo anunciada, Deus me deu a semana. Deus me deu a semana. Eu nem sabia que ia trazer. Meu irmão avisou eu ontem. Falou, Leandro, prepare que o pastor, né? Você vai trazer a palavra. Eu falei, meu Deus. E Deus me deu essa palavra. E eu creio que Deus, Ele está falando com você. Você está entendendo o que Deus está falando? Olha só que interessante. E Ele disse, como poderei entender se alguém não? Se alguém não? Fala assim, ensinar. Você tem procurado interesse em aprender a palavra de pessoas de Deus? Muitas das vezes você tem dúvida, na vez de você chegar no pastor, na pastora, nos obreiros. Não, você vai correndo para a vizinha, vai correndo para os seus amiguinhos. Tira uma dúvida do meu casamento. A boneca casou 3 vezes, você tentando tirar dúvida com ela, misericórdia. Você tem que mudar o seu entendimento, você tem que procurar as pessoas certas para te ensinar. Amém, igreja? Você tem que aprender a palavra de Deus. E esse homem aqui falou, como que eu vou aprender se ninguém me ensina? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Olha que interessante. Esse eunuco aqui falou, vem aqui comigo então, você vai me ensinar. Ele pediu ajuda para a pessoa certa, sim ou não? Quem que você tem colocado na sua casa? Quem que tem andado com você?
Você tem sido guiado por pessoas de Deus? Ou tem se influenciado por notícias, por fofoca, disse-me-disse? Você tem que saber com quem você anda. Amém, igreja? Comece a andar com as pessoas certas, pessoas de Deus. Mas a pessoa... Mas se você tiver, principalmente no trabalho, né? Muitas das vezes, né? No trabalho não tem como você convive com muita gente, mas você tem que fazer a diferença. Amém? Vou contar um testemunho aqui. No meu setor lá, no campo de golfe, onde eu trabalho na Toca, teve uma reunião. E está a mãe do João aqui também. O João é uma benção. E ele chegou em mim e falou: Leandro, eu dou meus parabéns para você, porque você é a pessoa mais calma aqui do meu setor. Porque muitas das vezes nós ouvimos, e muitas das vezes ouvimos coisas que até mesmo deixam a gente chateado, magoado. Mas eu falei: Senhor, me dê sabedoria. Porque se eu quiser agir, se eu fazer a minha vontade, a vontade é pegar pelo colarinho, né? Por que você está falando assim comigo? Quem você pensa que é? Fala: Senhor, entrego nas tuas mãos. Entrego nas tuas mãos. E ele falou: Leandro, eu tiro meu chapéu para você. Porque você tem dado bom testemunho aqui. Isso não é para glória minha não, é para glória de Deus. Amém, igreja? Então tenha um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência. Não se exploda. A Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência, mas através do Espírito Santo de Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Deus tem tocado muito forte isso no meu coração, da minha esposa. Muitas das vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. É um momento de explosão ali, você perdeu a benção. É ou não é? Provérbios 15 fala que uma palavra dura, ela causa ira. Então, conforme as coisas que você fala, pode causar ira numa pessoa. Mas uma palavra branda, a Bíblia fala, ela desvia o furor. A pessoa vem toda irritada com você. Esse dia eu estou ensinando um rapaz no meu serviço, um rapazinho novo, começou. E ele se explodiu comigo lá. E eu contei até 10. Falei: 1, 2. Eu falei: quer saber? Vai falar com o João. O João não colocou você aqui para aprender comigo? Ele falou: sim, então fala com ele. E ele foi falar. Aí o João me chamou. Ele falou: Leandro, o que aconteceu, cara? Você é um cara calmo. Falei: João, não falei nada. Só perguntei que corte ele estava fazendo. E ele ficou bravo, porque a gente tem que cortar a grama do campo de golfe, uma maquininha. E tem vários cortes, né? Diferentes, corte 1, 2, 3. E eu fiz uma pergunta, eu falei: viu, eu estou já no segundo dia, que corte é esse que você está fazendo? E aquele cara se transformou, pastor. Ele, desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho. Começou... Foi nessa hora que eu falei: meu Deus, me dá paciência, Pai. Me dá paciência. Porque se eu agir com a minha natureza carnal, eu ia perder a razão ali. Ia. Inclusive eu falei com o João, falei: João, cara, se eu não estivesse ali orando, buscando, a minha vontade era de pegar aqui, ó, cidadão, levantar, eu falei: não tem nem tamanho para chegar perto da gente. Não tem nem tamanho. Aí o João falou: não, fica tranquilo que eu vou conversar com ele. Aí, graças a Deus, no outro dia, ele chegou e pediu perdão para mim. Ele falou: Leandro, cara, me perdoa pelo jeito que eu falei com você. Eu vejo que você é um rapaz de Deus, um homem aqui, ó, está aqui para me ensinar. Eu perdi a razão. Então, não queira fazer justiça. Não queira se vingar. Ele fez isso, agora ele me paga. Deixa que Deus, Ele que nos vinga. Amém, igreja? Deixa que Deus, Ele venha entrar nessa causa sua. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Se você fazer as coisas do seu jeito, você vai se frustrar. Você vai quebrar a cara. Vai se decepcionar. E além do mais, você vai sair por errado ainda. É ou não é? Deixa Deus. Eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. No outro dia eu fui trabalhar, pastor, como não aconteceu nada.
Aí ele chamou no cantinho, falou, me perdoa. Aí, né, eu chamei o João, contei para o João falou, isso é uma boa atitude que ele tomou com você. Ele viu que ele estava errado. Então, igreja, deixa Deus agir na sua vida. Amém? Deixa Deus agir. Voltando aqui à palavra, para não perder o foco. No versículo 32 de Atos 8:32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que os tosquiava, assim não abriu. Olha que interessante. Estava falando de quem aqui, igreja? De quem? De Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Jesus estava sendo ali maltratado. Estava sendo escarnecido, zombado. E ele ficou reclamando? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. A Bíblia fala que ele foi levado como ovelha mudo. E muitas das vezes nós, né, falamos, jogamos mais lenha na fogueira ainda. A Bíblia fala que sem lenha, né, o fogo ele se apaga. E muitas das vezes você joga lenha na fogueira. Joga lenha lá, seu marido está irritado, ou sua esposa está irritada, você está lá jogando lenha na fogueira. Né? Aí daqui a pouco pega um fogaréu lá e vê, pastor, socorro, pastor. É ou não é, igreja? Então, tome cuidado. É o maior exemplo de Jesus. Jesus, ele foi levado para o matadouro. Ele não abriu a boca. Ele não ficou se questionando. Estava num deserto. Que isso venha ficar de lição para mim e para você. Não abra sua... A Bíblia em Provérbios fala que até o tolo, quando se cala, ele tem tido por sábio. Até a pessoa não acredita em Deus, mas está lá uma discussão. Ele se cala. Não vou dar palpite, vou ficar quieto, vou ficar na minha. A Bíblia tem como ele com sábio. E você tem usado de sabedoria? Ou tem lançado mais veneno? Porque a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está onde? Na onde? Na língua. A nossa boca é que nem boca de serpente. O veneno da cobra está onde? Na boca, está na boca dela ali, ó, entre os dentinhos dela. Só com a linguinha para fora. E muitas das vezes você está com esse veneninho também, ó. Você está amaldiçoando seu casamento. Você está contando as coisas do seu casamento que não é para você contar. Você está contando as coisas íntimas sua para a pessoa que não precisa saber. Você não tem o controle da língua. A Bíblia fala para a gente, se a gente quer viver dias longos e felizes, nós temos que guardar, fala assim, guardar a língua. Então tome cuidado aquilo que você fala. Tome cuidado. Deus está dando uma direção aqui. E olha que interessante. No 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Olha só que interessante. Cristo, Jesus aqui, ele padeceu, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha quantas pessoas hoje, no mundo, quantas pessoas hoje, através desse ato que ele fez, serve a ele, busca a ele. Através de um sacrifício que ele fez. A Bíblia fala assim, quem contará essa geração? São muitas, centenas e milhares de pessoas que estão no mesmo caminho que você, que eu e você, trilhando, seguindo o alvo, seguindo a Cristo. Através desse exemplo, dessa atitude que ele fez. Não abriu a boca. Então tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu estou passando por problema, dificuldade. Está cooperando, você está buscando mais a Deus. Como nós vimos lá, deserto é o lugar de escuta. O segundo, o deserto é lugar de crescimento. Olha só que interessante. Leonel, por favor, Lucas 1, versículo 1, 80. É isso? Deixa eu ver. Não tem errado? 1. Tem? 80? Tem. Ó.
o menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve na onde? Alguém sabe me falar de quem está falando aqui? Quem? Não é Jesus não, gente. Fala assim, João Batista. Aqui estava falando de João Batista, o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve no deserto, até o dia em que havia de se mostrar-se a Israel. Então João Batista, ele não estava no deserto todo, não, a Bíblia fala que ele estava em crescimento, tanto ali, né, como o corpo dele, como espiritualmente. Ele estava amadurecendo. Então o lugar do deserto que você está passando, não é para sua humilhação, não. É para o seu crescimento. Amém, igreja? Estou passando luta no casamento, é para o seu crescimento. Hoje eu posso falar aqui de experiência própria, eu e minha esposa, quantas lutas, quantas dificuldades. Podemos aconselhar, porque nós crescemos no deserto, com a graça e sabedoria de Deus. Então as lutas que você está passando hoje, amanhã ou depois você vai estar orientando as pessoas. Amém? Você vai estar ajudando as pessoas. Então o deserto é lugar de crescimento. João Batista, ele crescia. Ele crescia na graça e no conhecimento de Deus. O deserto também é um lugar de libertação. Por favor, Jeremias 1:32, Lucas. Jeremias 1:32. Jeremias 1:32. Oh, perdão. Jeremias 31:2. Oh, meu Deus. Jeremias 31:2. Assim diz o Senhor: o povo do que escaparam da espada achou graça no... Aonde eles acharam graça, gente? Fala assim, no deserto. Então teve um povo que escapou da espada, mas Deus alcançou ele no deserto e achou graça ali, esse povo. E Israel, mesmo quando eu, o Senhor, fizer descansar, Deus, ele vai derramar a graça dele sobre a sua vida nesse deserto que você está passando. Você pode falar consigo mesmo, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. Quem sou eu? Quem sou eu? Até mesmo no seu trabalho você pode achar que você não é ninguém, mas saiba que você é muito importante. Amém, igreja? Neste lugar você é muito importante. A graça de Deus vai te alcançar nesse deserto. O deserto também é lugar de descanso. Olha só que interessante, Marcos, versículo 6:31, por favor, Lucas. Marcos 6:31. E ele disse-lhe: vinde-vos aqui à parte, a um lugar, o que, igreja? Deserto, e repousai um pouco. Olha que interessante, Jesus, aqui é próprio, olha só, aqui fala, vinde a vós à parte para um lugar deserto. Essa versão aqui minha fala, e descansai um pouco. Então, o deserto também é lugar de você descansar. Mas descansar como? Descansar no Senhor. Amém? Descansa e espera no Senhor. Deus, ele tem coisas grandes e firmes para você. Descansa em Deus. Para de se preocupar com esse deserto, essa dificuldade. Nossa, o salmista fala, eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Às vezes Deus está dando livramento para você. Às vezes Deus desperta você para orar de madrugada. Eu vou dar um testemunho. Por esses dias, eu acordei tão aflito, preocupado. E alguma coisa falou, ora. Era 3 e pouco da manhã. E eu acordei minha esposa. Falei, amor, vamos orar. E no meio da oração,
comecei a clamar a Deus por livramento. Falei, Senhor, livra todo espírito de morte que nos rodeia, e veio meus filhos na mente. Senhor, repreenda esse espírito de morte. Todo espírito, Senhor Deus, maligno, em nome de Jesus. E fomos orando, repreendendo. E no decorrer da tarde, o nosso filho chegou e fala que teve um livramento na pista, quando o ônibus vai buscar lá na toca, né, as crianças para vir para a escola, e ele senta ali na frente, e ele falou que o motorista cochilou por 2 vezes no volante. E na hora, ele clamou a Deus, falou, Senhor, tenha misericórdia de nós. E o motorista, por 2 vezes, eu vi a mão de Deus ali, o livramento. Então, se Deus despertar você para orar, ore para os seus filhos, interceda. Muitas das vezes queremos terceirizar. Ai, pastor, ora para meus filhos. Ai, pastor, vamos fazer campanha lá em casa, pastor. Deus, Ele quer que você se levante. Esteja disposto, que nem Felipe aqui. Deus levantou Felipe para falar para uma única pessoa. Olha que interessante, Felipe estava em Samaria, a Bíblia fala que tinha multidões ali, multidões, paralítico andando, cego enxergando, sinais e maravilhas no meio daquela multidão. E Deus falou, olha, vai para o deserto, lá tem uma pessoa importante. E essa pessoa, a única pessoa, estava vindo de Jerusalém. Talvez ele foi adorar a Deus, Senhor, fala comigo. E lá ele não obteve a resposta e veio embora ali, né, pleno, não entendendo nada, o Senhor. E Deus mandou uma pessoa. Deus usou a vida de Felipe para falar com esse eunuco. E o estudo que estava mais aprofundando, esse eunuco, etíope, ele foi um dos responsáveis por levar a palavra de Deus para essa nação. Muitas pessoas, através do testemunho dessa pessoa, alcançaram a Cristo, alcançou a Cristo. Deus, Ele pode mover os céus e a terra. Deus pode mandar uma única pessoa para te abençoar. Não vire as costas. Não vire as costas. Deus, Ele usou a vida de Felipe. E que interessante. Ali Ele anunciou a Cristo. No versículo 35, 8:35. E abrindo a boca, e começou nessa escritura, e anunciou, fala assim, a Jesus. Fala assim, a Jesus. Quando você abrir a sua boca, anuncia Jesus. Pare de se ajunta lá no meio da roda, tá vendo? O mundo está indo de mal a pior. Onde vamos parar? Fica murmurando. Não, quando você abrir a sua boca, anuncia Jesus Cristo. Deus, Ele quer te usar. Ah, mas eu tenho vergonha. Quem sou eu? E você acha que eu não tenho vergonha? Você acha que eu às vezes não tenho medo, receio? Mas eu dependo de Deus. Amém? Seja dependente de Deus também. Se entrega a Ele. E olha que interessante, quando Ele anunciou Jesus, indo eles, caminhando, chegaram a um pé de água. E disse ao eunuco, eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Interessante, né? Ele ouviu essa única passagem de Isaías 53, a partir do versículo 7. Sobre quando Jesus ali estava na dúvida, quem que ele estava falando, se era dele mesmo ou de alguma outra pessoa. E ali Felipe, ele anunciou a Jesus. E ali eu creio que o coração dele se abriu. E ele já viu um riozinho ali, um pé de água. Falou, ô Felipe, tem um pouquinho de água aqui, o que me impede de ser batizado? O que está impedindo você de entregar a sua vida a Cristo? Mas entregar mesmo de corpo, alma e espírito. Muitas das vezes você se entrega a Deus, mas está com um pezinho lá na dúvida. Mas será que Deus vai agir na minha vida? Será que Deus vai fazer? Será que eu sou digno de receber isso? Não, quando você se entregar, você tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Olha o que Felipe fala, o 37, e disse Felipe, é lícito se crer de todo? Tem que ser de todo o coração, igreja. Não adianta só falar de boca, eu entreguei minha vida a Jesus, mas no momento do vamos ver do deserto, é só murmuração, é só reclamação.
Deus, Ele quer que você faça festa no meio desse deserto que você está passando. Faça festa, fala, o mundo pode estar caindo, mas glória a Deus, o meu filho vai ser salvo. Ai, meu marido, não tem jeito, mas Senhor, pelos olhos da fé, eu estou vendo ele aqui adorando a Deus. Ai, minha esposa não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quantas das vezes, eu e meu irmão aqui na adolescência, né, jovem, né, um pouquinho difícil. Jovem, ele acha, sou dono do meu próprio nariz, vou fazer o que bem me entende. E minha mãe orando lá, Senhor, tem misericórdia do meu filho. E muitas das vezes eu zombava com ela. Falei, mãe, para de orar, mãe. Deus não está ouvindo sua oração. Aí que ela orava mais ainda. Às vezes, mãe, você pode estar ouvindo palavra negativa do seu filho, mas continua orando por ele. Amém? Continua orando pelo seu marido, continua orando pelo seu vizinho, continua orando pela sua empresa. Continua orando. Ah, tem uma dificuldade ali. Ah, pastor, não vou mais para a igreja. Pastor, não vou mais fazer campanha. Ah, pastor, para mim já não dá mais. Você murmura no deserto. Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto para o povo fazer uma festa. E o povo viu os sinais e maravilhas que Deus fez. E mesmo assim murmurando, chegou uma hora que Deus falou, chega. E coisa que Deus não suporta é murmuração, reclamação. Você gosta que alguém fique reclamando no seu ouvido? Quem gosta? Misericórdia. Não, ninguém gosta de pessoas que só reclamam da vida. Pessoa não abre a boca, não fala nada, só fala coisa de desgraça. É a mesma coisa com Deus. Deus, Ele quer que você adore a Ele. Deus, aqui a Bíblia fala que, Felipe falou que você tem que crer de todo o seu coração. Crer de todo o seu coração. E mandou, olha só o 37, continuando aqui, respondendo, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, a única confissão que ele fez, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha só que interessante. E mandou parar o carro, e desceram, e ambos a água, tanto Filipe como Eunuquio, e o batizou. Ali ele entregou a vida a Jesus. E aqui acontece um milagre extraordinário, que aos nossos olhos humanos é impossível. Para a ciência, tudo é possível. Aqui aconteceu um milagre, não sei se já ouviram essa palavra, de teletransporte. Os únicos teletransportes que a gente assiste é em anime, né, Léo? Não sabe, os animes. Tinha muito teletransporte. A pessoa do nada estava em outro mundo. Eu falei, meu Deus, como isso? E aqui, olha só que interessante. E quando saíram da água, 39, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. E não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto. Olha só que interessante, fiz uma pesquisa rápida. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aonde ele estava? Aqui de Gaza a Azoto dava aproximadamente 60 quilômetros. Você tem noção que é 60 quilômetros? Daqui em Rio Claro tem aproximadamente 40 quilômetros. O trajeto que eu fazia o ano passado de trabalho era 50 quilômetros de moto. Dava praticamente 40 minutos, 50 minutos, dependendo do trânsito, no movimento na pista. E Deus fez instantaneamente. Eu conversando com a minha esposa, eu falei, imagina se Deus faz isso. Aí eu queria tanto conhecer a Disney, né? Deus fala, vou teletransportar vocês lá. Gente, aos nossos olhos é impossível, mas nós servimos um Deus impossível. Amém? Eu servo um Deus impossível. Deus, ele fez aqui o camarada ser teletransportado por 60 quilômetros, instantâneo. É esse Deus que eu e você serve. E o interessante aqui é que o eunuco, ele foi jubiloso, ele foi contente. Ele nem ficou, ué, cadê Felipe? Cadê ele? Não, a Bíblia fala que ele foi cantando, adorando a Deus. Você tem que fazer isso na sua caminhada. Começa a cantar júbilo ao Senhor, começa a adorar a Deus de todo o seu coração. Como nós falamos, deserto é lugar de crescimento. Você não vai ser humilhado nesse deserto. Você não vai ser derrotado nesse deserto. Então que
esse primeiro dia de campanha, que você não venha somente ser ouvinte, mas comece a praticar aquilo que Deus está falando. Comece a pôr em prática. Deus falar para você entrar no seu quarto, fecha a porta e ora para seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto publicamente vai te responder. Então faça isso. Se desligue um pouco. Deixa um pouco a TV de lado, né, redes sociais. Comece a ter essa conexão com Deus. Eu estou buscando isso na minha vida, eu quero ter essa intimidade mais. E Deus tem me despertado através de jejum, de oração, de se aproximar mais de Deus. Mais e mais. Então tem isso na sua mente. Se desperte. Deus, Ele quer que você se levante. Amém? Se coloque de pé. Pastor, posso fazer uma oração? Amém. Nós vamos falar com Deus. Hoje é o primeiro dia dessa campanha. E o tema que eu poderia colocar aqui é sobre desertos, né? O deserto que passamos na vida. Que essa palavra ela vem estar no seu coração, então não desista. Deus ele pode levantar uma pessoa. Deus ele pode te levantar para ajudar alguém que está passando dificuldade, necessidade. E Deus também vai mandar alguém para te ajudar. Aconteceu com Jesus. Jesus, quando estava carregando a cruz no meio do caminho, ele chegou a uma parte que não estava aguentando. Aí os soldados, né, forçaram o sirineu lá para ajudar Jesus a carregar a cruz. Vai chegar pessoas na sua vida para te ajudar. Em nome de Jesus. Vai chegar pessoa que você menos espera. Vai falar, viu, eu quero abençoar a sua vida. E você vai saber que é de Deus. Você vai saber quando for Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo também está falando para você, tome cuidado. Tome cuidado com certas pessoas que chegam na sua vida. A pessoa que está na sua mesa almoçando com você. A pessoa que você está conversando na sua rede social. A pessoa que você está interagindo. O Espírito Santo fala, tome cuidado. Tome cuidado, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a bênção que Deus tem para a sua vida. Ele quer te derrubar. Seja sensível à voz de Deus nesse deserto. Lembre, deserto não é lugar de humilhação, mas sim lugar de crescimento. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Você pode estar sim sendo humilhado, mas pode ter certeza que a exaltação de Deus vai ser sobre a sua vida. Pai, eu estou aqui na Tua presença. Sem Ti eu não sou nada. Sem Tua presença. Como nós carecemos, Senhor Deus, ser cheio de Ti. Eu sei que essa pessoa, Pai, tem passado desertos na vida, que até mesmo vem pensamento de recuar, de parar, de abandonar tudo, voltar atrás, querer fazer as coisas do seu jeito. Pessoas planejam fazer isso, fazer aquilo, mas se esquece que nós servimos um Deus que tem um plano perfeito para nossas vidas. Um plano eterno, coisas grandes e firmes que ainda nem subiu, nem passou pela nossa mente, Pai. O Senhor tem coisas grandes e firmes para essa pessoa. Pai, que o Senhor venha ajudar, Senhor Deus, este homem, essa mulher, neste primeiro dia, Senhor Deus, que iniciamos essa campanha, Senhor Deus. Pai, essa sexta-feira de vitória. Eu sei, meu Pai, que essa pessoa, Pai, ela tem pensado em parar, mas que hoje o Senhor venha acender a chama. Acende a chama, Senhor Deus. Abre o entendimento. Abre, Senhor Deus, a visão. Que essa pessoa ela venha entender aquilo que o Senhor está falando através da palavra. Às vezes a palavra que nem esse eunuco que o Senhor no começo, ela não entende aquilo que ela tá lendo na Tua palavra. Mas abre o entendimento hoje, Senhor, deste homem, dessa mulher, desse jovem. Que essa pessoa não venha passar, Senhor Deus, desapercebida. Não. Alcança a pessoa no trabalho. Alcança lá onde ela está, Senhor Deus. E eu sei que através da vida dela, do testemunho, Senhor, dele, muitas pessoas vão se achegar a Ti, Pai.
muitas pessoas. E como diz a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, a mulher ela tem um poder tão grande de ganhar o marido que ela nem precisa abrir a boca, só através do jeito que ela trata ele. Então dê sabedoria para essa mulher, meu Pai. Dê sabedoria para ela agir com esse marido. Pai, alcança, meu Deus. Alcança a pessoa também que está ouvindo e vendo pela rede social, Pai. Eu sei que essa palavra pode alcançar centenas e milhares de pessoas. Então que essa palavra venha multiplicar, Senhor Deus. Multiplica, meu Pai. Multiplica, Senhor Deus, essa semente. Que essa semente venha cair em terra boa, em nome de Jesus. Pai, transborda, Senhor Deus, transborda a tua igreja, transborda, Senhor Deus, que essa pessoa ela venha sair daqui não como entrou, mas que ela venha sair daqui renovada, que ela venha sair cheia do teu Espírito Santo, Pai. Começa a falar com Deus, igreja, começa a falar com Deus, abra sua boca. Deus, Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para te exaltar, para dizer o quanto o Senhor é grande. Oriandalai, Xaracou, Manai. Alcança, Senhor Deus, essa família, alcança esse casamento, restaura, Senhor Deus, esse casamento. Pai, esse casamento está por um fio, Senhor, essa família está à beira da destruição, está na beira do precipício, Pai. Alcança, Senhor. Esses pensamentos malignos, esse pensamento de acabou, de derrota, de medo, mas a pessoa pensa em tirar a própria vida. Alcança, Senhor Deus, a mulher, este homem, restaura as forças, restaura, Senhor Deus, a fé dessa pessoa se frustrou na caminhada, ela ficou magoada, Senhor, mas o Senhor Deus cura, o Senhor é um Deus que levanta, o Senhor é um Deus que faz o impossível se tornar possível. Pai, restitui, Senhor Deus, restitui tudo que essa pessoa perdeu. Pai, eu sei que o Senhor, eu sei que essa pessoa está passando por deserto, se questionando por quê, mas eu sei que o Senhor tem algo melhor preparado, o Senhor tem algo melhor, o Senhor tem uma porta muito melhor, Senhor Deus. Oh, Pai, acalma esse coração, Pai, tira esses pensamentos. Pai, essa pessoa está tendo um conflito na mente. Pai, são muitas lutas. Em nome de Jesus, visita agora a mente, o coração de cada irmão que está aqui, Pai. Essa pessoa está clamando pelo filho. Pai, o filho está preso nas drogas, na prostituição, nos vícios. O Senhor é um Deus que salva. Então visita aonde ela estiver, Senhor. Aonde estiver essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que tuas mãos venham alcançar. E o Senhor venha fazer, Pai, um milagre. Faça um milagre na vida de cada irmão aqui. A pessoa agora apresentando os propósitos, os planos. E nós lançamos sobre ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Cuida, Senhor Deus, dessa pessoa. Cuida, Senhor Deus, dessa mulher, deste homem. Cuida, Senhor, desse casamento. Cuida dessa pessoa, Pai. Não permita que o diabo venha tocar em um fio de cabelo, Pai. Não permita. Então a palavra fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Então, Pai, que teus anjos venham estar guardando a casa de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, Pai. E eu declaro a bênção, as bênçãos sem medidas na vida dessa pessoa que realmente, Senhor Deus, abriu seu coração para ouvir a tua palavra e creu de todo o coração. Com esse eunuco, Pai, ele creu de todo o coração a convicção que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. Então faça, Senhor Deus, na vida dessa pessoa, que essa pessoa venha ter a resposta. Eu determino em nome de Jesus. Pai, determino que essa pessoa, Senhor Deus, Pai, pelos olhos da fé já foi contemplada, já foi respondida a oração, Pai. E ela vai contemplar e vai ver que o Senhor é Deus na vida dela, em nome de Jesus. Amém. E amém.
suas palmas, glorifique. Pode se assentar, amém, irmãos? Nós estamos iniciando a nossa campanha, glória a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Como é que funciona a campanha, irmãos? A campanha